Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso pequeno culto. Quando eu era pequeno, uma das coisas que eu mais ouvia falar, principalmente quando eu chorava por algum motivo, era que homem não podia chorar. Era comum isso na minha casa, menino não chora. E isso ficou por muito tempo. Quando eu cheguei a Cristo aos 12 anos de idade, lendo a palavra, eu descobri que Jesus chorou. E essa descoberta desvendou muitas coisas na minha vida. Esses dias eu voltei a esse texto. Eu aprendi algo tão importante para nós, tão importante a começar para a minha vida, que eu queria compartilhar com você neste pequeno culto. O texto é Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. A palavra do Senhor diz: Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à tua paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos meditar nesse texto por alguns minutos. Mas antes de meditar, vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos agora de ouvir a tua voz através das Escrituras. Mas, Pai, para entender a tua palavra, precisamos da ação do Espírito Santo. Senhor, fala conosco através do Espírito Santo, através desses poucos versículos, nesses poucos minutos. Abre os nossos olhos para que venhamos a entender o que tu queres falar conosco hoje. Faz isso, Pai Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Eu comecei a pensar como foi essa chegada em Jerusalém, ali já às portas da cruz. Jesus então olha a cidade de Jerusalém. Eu imagino o flashback que pode ter acontecido na mente de Jesus. Ele olha aquela cidade e ele que esteve presente nos momentos mais importantes da nação de Israel. A bem da verdade, Jesus, ele estava lá desde o princípio de tudo. Jesus foi testemunha ocular do chamado de Abraão. Ele viu quando Abraão colocou Isaque nos braços. Ele viu Isaque crescer, mas ele também viu Esaú e Jacó nascerem. Ele viu quando Jacó deixou de ser chamado Jacó para ser chamado Israel. Ele viu os 12 patriarcas crescendo. Ele viu o tempo que Israel passou no Egito, mas também ele viu e atuou com um grande poder na libertação do Egito. Ele viu toda a história daquela nação. Ele viu os profetas profetizarem sobre a vinda dele. Ele viu Elias, ele viu Eliseu, ele viu Isaías, o grande profeta messiânico do Antigo Testamento. Ele sabia que haveria o tempo que ele, o Deus eterno, se tornaria homem para salvar não uma nação, mas homens de várias nações, línguas e povos. E agora, no crepúsculo do seu ministério, na última semana, ele olha Jerusalém e chora. Por que ele chora? Dos versículos que eu li, eu só vou pedir a sua paciência, porque em vez do primeiro ao último que eu li, nós vamos do último ao primeiro.
em Lucas 19, como eu li, começando pelo versículo 44, nos dá uma noção do motivo que causou esse choro. Porque ao ver aquela nação que viria a sofrer, claro, isso é um dos motivos também, mas no final do versículo 44, Jesus pontua exatamente qual foi o problema de Israel. Eles não reconheceram a oportunidade da visitação. Eles não creram no Messias. Eles não creram no próprio Deus que encarnou em Jesus Cristo. Eles não creram, eles não reconheceram que aquela era, sim, a visitação tão aguardada, profetizada do Antigo Testamento. Eles não creram. Israel taxou, a maioria dos seus líderes, eles taxaram Jesus como louco ou até endemoniado. Eles viram milagres, eles viram o poder de Deus. Chega ao ponto que Jesus fala: se vocês não estão crendo em mim, creiam nas minhas obras. Mas mesmo assim eles não creram. E como ato desta incredulidade, e como consequência desta incredulidade, nesse mesmo texto, Jesus avisa que haveria consequências. Porque no versículo 43, Jesus disse: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, eles não deixarão pedra sobre pedra. Jesus chora. Jesus chora porque ele vê a sua nação, ele vê os descendentes de Abraão, ele vê aquele povo a quem foi dirigida a mensagem, mas que eles negaram a palavra, eles negaram crer no Senhor. O orgulho foi mais importante, a prepotência foi mais importante, e essa consequência fez o coração de Jesus chorar, rasgar-se em dor, porque ele sabia o que as próximas décadas iriam trazer para a nação de Israel. E essa verdade que ficou explícita nas Escrituras seria exatamente o motivo pelo qual Israel padeceu, porque eles negaram o autor da vida. Em João capítulo 1, ele falando sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós, no versículo 10, e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles simplesmente abriram mão daquele que fora profetizado em todo o Antigo Testamento. Eles optaram por não receber aquele que veio em primeira instância para resgatá-los e, consequentemente, todos os outros homens. Isso dói o coração de Jesus. Eu acho que o que mais fez rasgar o coração do Senhor foi porque ele tinha tudo provido para o bem, para a alegria, para a paz de Israel, mas eles deram-lhe as costas. No versículo 42 do mesmo capítulo de Lucas 19, Jesus disse: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Jesus disse assim: se vocês tivessem entendido a paz que eu ofereci a vocês, se vocês tivessem recebido essa paz que foi ofertada a vocês, mas agora os olhos de vocês estão fechados. Há uma cortina no vosso entendimento, e foi isso que causou as lágrimas de Deus, as lágrimas do Senhor Jesus. E eu estava meditando nisso.
E eu vi, irmãos queridos, amados, quanto nós perdemos a oportunidade de enxergar quem Cristo é, por causa também das coisas que nos envolvem neste mundo. Muitas vezes nós estamos também perdendo o tempo da visitação do Senhor na nossa vida. Essa palavra, eu sei, ela é um pouco rígida, nesse momento que todos nós já sofremos, mas eu não posso deixar de abrir o leque para você de uma palavra que vai, ou pelo menos ela tenta ser uma luz para o que é, para como você tem encarado a sua vida. Você mesmo, que muitas vezes abriu mão de viver uma vida cristã, de viver uma vida na igreja, de uma vida buscando a Deus, porque você elegeu outras coisas como mais importantes. Você e eu, será como Jesus reagiria ao olhar para nós, como ele olhou para Jerusalém, para a cidade santa de Davi naquele tempo? Será que ele haveria de ver fé em nossos corações? Será que ele haveria de enxergar dentro de nós uma devoção independente das circunstâncias, uma devoção que mesmo em meio a grandes lutas, haveria em nós ainda uma chama acesa de amor pelo Senhor? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque esse tempo que nós estamos passando, ele não pode ser perdido como uma grande oportunidade de nós fazermos uma reanálise da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com o Senhor. Porque aqueles homens, principalmente os religiosos judeus, eles eram homens que conheciam o Antigo Testamento muito mais do que eu e você conhecemos. Mas eles não enxergaram o verbo, eles só enxergavam a lei. E muitos de nós, meu irmão, às vezes estamos tão preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, estamos tão preocupados com o Covid-19, com o emprego e com tudo, e às vezes a gente perde o principal, que é agora, esse momento, como um tempo de visitação do Senhor na nossa vida e na nossa família. Essa paz que Jesus disse, se vocês conhecessem o que estava aqui proposto hoje para vocês como a paz de Deus, vocês não iriam, vocês não iriam vivenciar o que vocês vão vivenciar. Em João capítulo 14, também registrando o tempo que já apontava para os seus últimos dias aqui na terra, Jesus reúne os discípulos. Em João 14, ele está ali pregando a eles, ele está confortando na realidade eles, dizendo assim, eu vou partir, mas não fiquem preocupados, está tudo sob controle. Em João 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ali ele discorre fazendo com que os discípulos acreditassem que está tudo sob controle, mas eu quero fazer menção ao versículo 27, que ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outras palavras, a paz que Jesus veio trazer para o homem, a paz que excede a todo entendimento, que não está vinculado à paz que esse mundo dá, porque acredita, existe uma paz que esse mundo dá. Quando a gente recebe dinheiro, que consegue pagar as contas, dá uma paz, mas essa paz ela é instável, ela não é estável. Por quê? Porque quando nós não conseguimos pagar as contas, quando o emprego falta, quando a doença chega, a gente se desespera. Essa é a paz do mundo, ela é momentânea, ela é pontual, ela é em alguns momentos. Jesus diz, a minha não, a minha você pode estar em qualquer experiência na sua vida, em qualquer momento que você vier a passar, a minha paz vai estar envolvendo vocês. Jesus chorou em Lucas 19, esse registro, para a nação de Israel que optou por não aproveitar o dia da visitação. Eles não creram.
e veio sobre eles, sobre toda a nação, grande perseguição, lutas terríveis, filhos órfãos, mulheres viúvas, e foi isso que aconteceu a Jerusalém. Mas os discípulos, eles também viriam a passar por esses mesmos problemas. A igreja primitiva, no pós-ascensão de Jesus, também viria a sofrer demasiadamente. Mas qual foi então a grande diferença? Jesus chorou porque a nação de Israel não creu nele e o sofrimento viria a abatê-los. Mas os discípulos que creram, a igreja cristã que nasceu debaixo de perseguição, eles creram. E esta paz que ele oferece em João 14 revela que essa paz nunca abandonou a sua igreja. O pequeno culto de hoje é fazê-lo entender que você não pode perder a oportunidade da visitação do Senhor na sua vida. Você não pode perder, deixar seus olhos cobertos sem enxergar quem Jesus é de verdade. Você não pode passar por um momento tão tenebroso como nós estamos passando, sem enxergar que existe o Shalom de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, respaldando o chamado que Ele fez para nós. Ao olhar Jerusalém, ao olhar a cidade, Jesus viu uma futura destruição. Mas o pior não era aquela destruição, porque a igreja passou por ela também. O pior era a incredulidade. O pior era quando o povo, que era para ser povo de Deus, perdeu uma oportunidade de absorver a verdade que é Jesus. Que esse tempo que nós estamos tendo agora, que o momento que estamos vivendo em toda a nossa nação, eu sei que é no mundo, mas falando aqui do Brasil, que seja um tempo de nós, eu e vocês, voltarmos os nossos olhos ao Senhor, absorvermos verdadeiramente quem Jesus é, porque é muito comum, depois de tanto tempo na igreja, depois de tanto tempo nesse mecanismo que é benéfico, que é uma bênção, eu estou orando para logo a gente se juntar novamente na igreja, mas até isso às vezes se torna só ativismo, e a gente trabalha isso por aquilo, trabalha no concílio, trabalha no rever, trabalha em todas as áreas e perde a essência, e perde o principal. Deixo-vos a paz, disse Jesus, em João 14, 27. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu queria que você abraçasse a paz do Senhor neste momento. A gente, toda vez que se encontra, a gente geralmente começa um culto, uma mensagem, todos os momentos é graça e paz, graça e paz. Mas ela é mais do que uma palavra. Ela é a verdade de Deus encarnada em nós. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando foram cortados ao meio, como você vai ver o registro ao autor aos Hebreus capítulo 11, onde os discípulos, não só os 11 que ficaram, ou Matias assumindo o lugar de Judas, mas toda a igreja primitiva, todos os santos apóstolos, todos os homens de Deus que se uniram à igreja naquele momento, a maioria deles, muitos sofreram terrivelmente, mas eles não perderam a paz que Jesus ofereceu, porque eles creram. Em João capítulo 1, eu já estou concluindo, João capítulo 1, versículo 11 foi o que eu li. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas tem o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No início dessa palavra eu disse que a incredulidade, ela trouxe consequências dantescas para Israel. O fato deles não crerem no Messias, na pessoa de Cristo como Messias, Jesus como Messias,
isso trouxe grande dor. Será que essa história não se repete muitas vezes na nossa vida? Ah, pastor, mas eu creio em Jesus. Crer não é só um acreditar nele. Crer é agir por ele, segundo ele, baseado nele, no que ele diz e no que ele mandou. Crer é mais do que aceitá-lo como uma religião, um ato, um ritual religioso na sua vida. Mas é quando nós absorvemos Jesus, é quando nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você, neste dia, que a paz do Senhor é oferecida a você. Talvez você que está me assistindo agora, você nunca entrou numa igreja evangélica. Talvez você parou para assistir porque alguém da sua família pediu muito que você assistisse esse vídeo. É curto e ele ainda disse mais, é poucos minutos, vá. E você então aceitou. É para você mesmo que Jesus está oferecendo essa paz. É para você que Jesus está dizendo, eu estou deixando essa paz para a sua vida. Não seja como os judeus que não creram. Não seja como os judeus que perderam o dia da visitação naquela época. Eu creio que o Senhor está visitando a sua igreja nesse tempo. Eu creio que Deus tirou os nossos olhos de tudo e nos colocou dentro de casa para absorvermos a palavra de Deus. Eu creio que é um tempo de grande avivamento nos nossos lares, na nossa família. Eu creio que Deus está usando todo esse sistema que nós ficamos até com muita ira diante de tanta roubalheira. Mas a gente às vezes não enxerga que na soberania de Deus, Deus permite ao homem grandes questões até de indignação, mas no final Ele é glorificado nisso também. Cada um pagará por seus atos. A Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes e é bíblico, temos que orar. Mas se eles usarem de má fé e fizerem coisas que não devem, Deus os julgue. Agora nós, Igreja do Senhor, como estamos vivendo esse tempo? Encare esse tempo como o tempo da visitação de Deus na sua família. Encare esse tempo como um propósito de Deus de unir você aos seus entes queridos. Então leia a palavra, então ore, cante louvores, seja edificado na palavra do Senhor e na instrução do Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 16, versículo 31, foi o que o apóstolo Paulo disse àquele carcereiro: olha, como eu posso ser salvo? O que eu posso fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É crermos no Senhor, é depositarmos nele a nossa esperança, é não ficarmos tateando agora sem saber para onde ir, é fincarmos os nossos pés na rocha e derramarmos nossos corações na presença de Deus, sabendo que Ele reina e que Ele governa todas as coisas. Que só nós venhamos a chorar, não de desespero, nem de desesperança, pelo contrário, mas chorarmos na presença do Senhor pelo seu mover no nosso espírito. Que choremos as nossas desgraças, confessando as nossas iniquidades, para que Ele possa enxugar as nossas lágrimas. É essa palavra que eu vim trazer para você. Não perca a oportunidade da visitação do Senhor. Receba neste momento a paz de Deus sobre a tua vida e a tua família. Se você quiser receber Jesus, se você nunca entregou sua vida a Jesus, quer fazer agora, faça comigo agora. Eu vou fazer uma oração pela sua vida.
Se ajoelhe aí na sua sala. Se você não quiser ou não puder se ajoelhar, não tem problema. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Reconheça a sua incredulidade por tanto tempo e receba do shalom de Deus, da paz de Deus, de Jesus, sobre a tua vida. Vamos orar juntos? Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer por Jesus Cristo, que nunca desistiu de nós. Muitas vezes, Senhor, como crianças que buscam sua própria escolha, seus próprios interesses, nos desviamos, nos distanciamos de Ti. Ou fechamos os nossos olhos à Tua Palavra. Mas agora, a Tua Palavra que veio como um trator sobre nós e nos tratou na Tua presença e fez-nos entender que nós não podemos ser negligentes nem orgulhosos com a verdade da Tua Palavra, com Jesus. Nós te pedimos perdão. E aqueles que porventura estejam assistindo agora esse culto, esse pequeno culto, que ouviram essa mensagem, foram tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai, que eles possam diante do Senhor receberem o perdão dos seus pecados em nome de Jesus. E que possamos, Senhor, nos erguer diante desse tempo que estamos vivendo e possamos viver uma verdadeira espiritualidade na Tua presença. Que não sejamos como os nécios, que não sejamos como aqueles que, Senhor, não creem, mas como aqueles que se entregaram nos Teus braços. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que tomamos o caminho errado. Nos leva, Senhor, cada vez mais para perto de Ti e na Tua unção. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em o nome de Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente.